Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para mais um vídeo para vocês. O tema de hoje é a crise de 29. Vamos lá então. Queridos, é o seguinte, a crise de 29 está inserida, em um processo, em um período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É uma crise, a pior crise, até aquele momento do mundo capitalista. Ela ocorre basicamente, devido à superprodução, sim, naquele momento nos Estados Unidos, a oferta de produtos, vai superar a demanda. Então, nós iremos entender na parte 2 desse vídeo como isso aconteceu, como a oferta de produtos supera a demanda. E aí, gente, é o seguinte, aquele momento, uma crise que vai atingir todo o mundo capitalista. Todos os continentes foram atingidos. Por quê? Não se esqueçam disso. No capitalismo, as economias estão, elas estão interligadas. Basicamente, os países mais ricos vendem produtos industrializados para os países pobres. Os países pobres vendem o que, gente? Matéria-prima para os países ricos. Então, naquele momento, quando a economia norte-americana para, o restante do mundo também para juntamente com os Estados Unidos, ok? O mundo também enfrenta uma baita crise. Os alemães passaram por uma grave crise, aqui no Brasil nós enfrentamos uma grave crise, os argentinos aqui na América, os chilenos também, ok? Enfrentaram uma grande recessão econômica devido a que, gente? Devido à crise de 29, beleza? Entretanto, gente, vamos entender um pouco, o que foi os Estados Unidos durante, e pós Primeira Guerra Mundial. Pós Primeira Guerra Mundial, os norte-americanos, se tornaram a principal economia do mundo, sim, tá? Pós Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornam a principal potência econômica mundial e naquele momento isso ocorre porque, gente, porque a economia europeia entra em recessão econômica, os campos e as cidades europeias ficaram destruídas por causa da Grande Guerra. Isso leva o que, gente? Isso leva à diminuição da produção industrial e também à diminuição da produção agrícola nos principais países europeus. Consequentemente, nós temos, infelizmente, o aumento da taxa de desemprego e da inflação. Por que aumento da taxa de desemprego? Porque a oferta de emprego, naquele momento, pós-Primeira Guerra Mundial na Europa, diminui bastante, gente, diminui drasticamente. As cidades ficaram destruídas, as indústrias ficaram destruídas. Aumento da inflação, a oferta de produtos, era muito baixa e a demanda por produtos, tanto agrícolas quanto industriais, era muito alta. Desse modo, o preço era o que, gente? O preço era altíssimo. Infelizmente, naquele momento, para os europeus, como a oferta era muito baixa e a demanda por aquele produto era muito alta, os preços eram altíssimos. Desse modo, então, muita gente na Europa, gente, passou fome, ok? Viveu em plena miséria no período aí pós Primeira Guerra Mundial. E aí, parte da solução para os europeus enfrentarem a sua crise, gente, qual foi? Foi importar produtos agrícolas e industriais dos Estados Unidos. Sim, pós Primeira Guerra Mundial, foi muito comum ver os países europeus importando, comprando dos Estados Unidos produtos agrícolas, alimentos e produtos do que, gente? E produtos industrializados. E além disso, naquele momento, os países europeus, gente, passaram também a fazer empréstimos, com os bancos norte-americanos. Sim, para tentar reconstruir seus países, Inglaterra, França, a própria Alemanha, o que fizeram, gente? Promoveram inúmeros empréstimos com os bancos norte-americanos. E aí, lembrando que, durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, ele apoiou a Tríplice Entente, ele apoiou ingleses e franceses, Era muito comum naquele momento, no início da Primeira Guerra Mundial, os americanos venderem para, a Entente, para ingleses e franceses, roupas, alimentos, armas e, óbvio, vários e vários empréstimos. Sim, durante a Primeira Guerra Mundial, como a guerra, gente, não chegou aqui na América, como não tivemos conflitos diretos, aqui no continente americano, os Estados Unidos, naquele momento, conseguiu, então, vender produtos para esses países europeus. Então, eles abasteciam os norte-americanos com roupas, com alimentos, armas e faziam empréstimos para os países da Tríplice Entente, ingleses e franceses, tá? Davi, mas a Rússia também participou da Tríplice Entente, não participou? Sim, Davi, mas chegou um momento que a Itália, durante a Primeira Guerra Mundial, meio que mudou de lado. Em 1915, ela se declara neutra e depois passa a apoiar ingleses e franceses em alguns conflitos, em algumas batalhas. Sim, entretanto, durante a Primeira Guerra Mundial, da Tríplice Entente, quem mesmo pegava empréstimos, diários com os norte-americanos, compravam deles, armas, alimentos, eram ingleses e franceses, tá? Então os norte-americanos já estavam acostumados, gente, a vender produtos agrícolas, a vender armas, a emprestar dinheiro para os países europeus. No caso aqui, nosso caso nesse momento,
para ingleses e franceses. Beleza? Tudo bem? E a gente, após a guerra, lembrando que os Estados Unidos, no final da guerra, ele entra, né, apoiando ingleses e franceses. Os norte-americanos tinham um grande receio que a Tríplice Aliança, liderada pela Alemanha, vencesse a batalha. E vamos lá, caso a Tríplice Aliança vencesse aquele conflito, gente, ingleses e franceses não pagariam seus empréstimos aos norte-americanos. Os Estados Unidos não veriam um acordo de dinheiro jamais. Desse modo, então, os Estados Unidos, né, já no finalzinho da guerra, entra no conflito, não esquecendo, né, que 5 navios norte-americanos foram atacados por navios alemães. A Alemanha, naquele momento, no finalzinho da guerra, vai declarar guerra a qualquer país do mundo que vendesse produtos para os seus inimigos, como os norte-americanos vendiam produtos para ingleses e franceses, né? Os navios americanos foram atacados em meio ao Oceano Atlântico, os Estados Unidos entram no conflito e a gente, quando eles passam a apoiar a Tríplice Entente, quando os norte-americanos passam a compor a Tríplice Entente formada pelos norte-americanos, pelos Estados Unidos, ingleses e franceses, arrasam rapidamente os alemães. E aí, no final da guerra, os Estados Unidos tornam que a gente a principal potência econômica do globo. E aí, não se esqueçam, isso entre vários motivos, mas um dos principais motivos disso acontecer é porque não ocorreu conflitos, tá? Não houve conflitos aqui na América. E sim, onde ocorreu os conflitos, gente? Principalmente aonde? Em qual continente? No continente europeu. Ah, Davi, tivemos conflitos na África? Tivemos. Na Ásia? Sim, tivemos. Entretanto, os principais conflitos durante a Primeira Guerra Mundial ocorreram no continente europeu e não ocorreram aqui na América. E isso foi muito importante para que, pós Primeira Guerra Mundial, os norte-americanos queridos se tornassem o quê? A principal potência do globo. E aí, como foi de fato? Como ocorreu? Como foram os Estados Unidos pós Primeira Guerra Mundial? Como estava a economia americana na década de 20, no início até meados daquele momento, daquela época? Veremos isso na parte 2 desse vídeo, tudo bem? Galerinha, dúvidas, questionamentos, por favor, deixe aqui nos comentários. No mais, beijos, abraços, tchau, tchau. Valeu!